pessoal, estamos juntos novamente para mais uma aula aqui no canal O Mundo da Matemática, e na aula de hoje vamos estar falando de gráficos da função quadrática. Já temos aulas sobre o assunto, só que nessas aulas nós damos a função para que você construa o gráfico. Então temos várias aulas a respeito de função quadrática, onde a gente tem a função e a partir da função a gente constrói o gráfico, certo? Desta vez é ao contrário, eu estou lhe dando o gráfico para que você me indique a função desse gráfico. É possível fazer isso? Sim, é possível fazer isso, dada a boa interpretação do gráfico, tá certo? Bom, se você está chegando aqui agora, você por acaso está nesse canal, nesse vídeo, é porque provavelmente está procurando assunto a respeito disso. Então, espero ajudar você, e se você ainda não é inscrito no canal, inscreve-se aqui agora, clique no botão inscreva-se, para que você também tenha outros conteúdos da matemática e assim você possa ser ajudado pelo canal, tá certo? Vamos então aqui à aula. Eu tenho aqui a função quadrática. Por que eu sei que é uma função quadrática? Porque nós temos o desenho de uma parábola, ok? A função afim, que ela é proveniente da função da equação do primeiro grau, a função afim ela é uma reta, ok? No caso da função quadrática, é uma parábola. Nesse caso, a parábola está voltada para cima. Então, já temos uma informação importante em que o A da função quadrática é positivo, porque a sua concavidade, que é esse espaço aqui, está voltado para cima. Uma informação importante. Outra informação importante para que eu encontre a função desse gráfico. Tá? Aliás, esse gráfico aqui, eu tenho uma aula dele, em que eu dou a função para você, e aí, a partir da função, a gente constrói o gráfico. Eu estou fazendo ao contrário dessa aula. Eu vou colocar a aula aqui no card. A aula eu estou dando a função e a partir dela você encontra o gráfico. E eu estou fazendo ao contrário agora. Eu estou dando o gráfico para encontrarmos a função, tá certo? Mas vamos voltar aqui, ó. Nós temos aqui já conhecido que o A, tá? O elemento aqui que acompanha o x² é positivo. Por quê? Porque a concavidade da parábola, essa abertura está voltada para cima. Se tivesse ao contrário, se tivesse assim, voltada para baixo, então o nosso item aqui que acompanha o x² seria negativo. Ok? Muito bem. Outra informação importante, ela me dá as raízes da função, os zeros da função. Quem são as raízes da função, analisando aqui de forma correta este gráfico? Bom, os zeros da função, tá? Lembra da equação do segundo grau, que você encontra o x1 e depois você encontra o x2, alguns utilizam-se até do Bhaskara, da fórmula de Bhaskara, pois é. Da função quadrática, que é oriunda da equação do segundo grau, nós podemos ter até duas raízes, 2x, né? E aqui, o gráfico desenhado, ele me fornece essa informação. Como assim, professor? O desenho aqui em vermelho, a parábola, ela corta o eixo x nos pontos onde exatamente as raízes da equação. Portanto, os meus 2x é 1 e 5. Ó, 1 e 5. Ok? Então eu tenho aqui uma informação muito importante para que eu consiga então descobrir, né, a equação, a função que gera esse gráfico. Isso aqui é muito importante. Uma outra coisa importante que também podemos observar nesse gráfico é o vértice. É exatamente o ponto onde a curva começa a mudar de direção. Ó. Ela desce, nesse ponto ela começa a subir. Aqui é chamado de vértice da parábola, ou o ponto mais baixo da parábola. Né? Tem o ponto máximo e mínimo, aqui é o mínimo, que são formados pelas coordenadas, onde o x é 2 e o y é -4. Então também nós temos aqui uma informação importante, o vértice da parábola, que são formados por essas duas coordenadas. Então, de novo, nós temos a informação
em que a parábola voltada para cima, a concavidade para cima, me orienta que o A é positivo, informação importante, ok? Outra informação, ele me dá as raízes da equação, a equação do segundo grau, que é exatamente aonde a parábola corta, intercepta o eixo x. Então aqui 1 e 5, então já tem os 2x. Uma outra informação importante, temos o vértice da parábola, que é o ponto mais baixo, onde a curva começa a mudar de direção, e é nos eixos, até errei aqui, tá? Vamos consertar. É o 3, ó, o 3 e o menos 4. Pronto, já arrumei. 3 e menos 4, certo? E uma outra informação importante é que nós também podemos conhecer o termo independente da equação do segundo grau, que é o C, que no caso é exatamente o ponto do plano onde a parábola corta, intercepta o eixo Y. Veja bem, aqui, ó. Então, aqui, exatamente nesse ponto, a parábola intercepta o eixo Y. Então, portanto, eu também sei que o C é o 5. Então, são informações importantes. Mas agora, como eu vou descobrir quem é a equação, né? Qual é a função que forma esse gráfico? Muito bem. Vamos lembrar uma coisa importante da multiplicação. Presta atenção. Se eu tenho um valor qualquer desconhecido e eu multiplico por um outro valor qualquer desconhecido, mas eu não conheço nenhum dos dois, mas sei que o resultado dá zero. Qual a chance desses dois valores aqui? Qual o número? Qual a chance desses valores aqui? Ou um deles é zero, porque numa multiplicação que dá zero, dois valores, dois números, um vezes o outro. Se dá zero, ou um é zero, ou o outro é zero. Porque se os dois forem diferentes de zero, nunca daria zero aqui. Você já vai entender por que eu estou falando isso. Então, ou ele é zero, ou ambos são zero, certo? Então, olha só o que eu vou fazer. Já conheço pessoal, eu já conheço as raízes da equação. Então, eu sei que um valor qualquer vezes outro valor qualquer dá zero. Acabei de explicar, certo? Na equação do segundo grau, por exemplo, na equação do segundo grau, você tem sempre ela igual a zero, tá? Aqui, ó, igual a zero. Deixa eu colocar aqui. Por que igual a zero? Ela é igual a zero quando eu coloco no lugar do x o valor de sua raiz. Aonde a equação do segundo grau é zero? Quando coloco os seus dois valores de raiz no lugar do x. Colocados no lugar do x, a equação dá zero. Então, por isso que eu estou colocando isso daqui. Vamos lá. Então, eu tenho aqui um x e o outro x, certo? Então, para que isso aqui vire zero, por exemplo, que número eu coloco junto do 1 que torna ele zero? O oposto dele, o menos 1. Então, aqui nesse parênteses, eu vou colocar o oposto simétrico do 1, que é o menos 1. E a mesma coisa farei com o 5. Que é o oposto simétrico do 5? O menos 5, porque se eu colocar o 5 perto do menos 5, dá zero. Então aqui, ó, menos 5. Certo? Então, se aqui fosse menos 5, eu jogaria aqui mais 5. Se aqui fosse menos 1, eu colocaria aqui mais 1. Mas como ambos são positivos, veja que a parábola corta o eixo x do lado direito dele, ó. Do lado direito do plano cartesiano. Você veja que não tem o lado esquerdo, não tem o menos 1, menos 2 do eixo x. Nesse gráfico especificamente, ok? Nós não temos aqui o menos 1, menos 2, o menos 3, porque a parábola está desenhada dentro do primeiro e do quarto quadrante, certo? Então o que a gente vai fazer aqui? Vamos fazer a distributiva, tá? Esse valor aqui, um vezes o outro, tem que dar zero. Porque eu vou chegar aqui, ó. Essa expressão que você está vendo aqui em cima, pessoal,
é o formato, é a equação geral da equação do segundo grau. É a forma genérica, ok? Então vamos lá. Fazendo a distributiva aqui, ó, eu tenho x vezes x, x quadrado, certo? Fazendo o x vezes o menos 5, eu tenho menos 5x. Tomar cuidado com a regra de sinal, certo? Agora é a vez do menos 1. Menos 1 vezes x, menos x. Porque ele é menos e ele é positivo, menos e mais, menos. E finalmente, o menos 1 vezes o menos 5, ambos são negativos. Regra de sinal, quando os sinais são iguais, o resultado é positivo. Menos e menos, mais. 1 vezes 5, 5. E isso tem que dar 0, ok? E agora você junta os termos semelhantes. Ele não tem ninguém semelhante a ele. Aqui você tem 2 semelhantes, eu tenho 5x. E juntando com menos x, os dois juntos dá menos 6x. E aí eu tenho um mais 5 e pronto, eu cheguei na resposta que eu queria. Portanto, a função colocada aqui, com essa parábola aqui, ela é oriunda dessa função aqui. Ó, o gráfico desenhado aqui no plano cartesiano, esse gráfico é oriundo dessa função aqui, tá certo? Na aula que eu tenho aqui no card, você vai ver eu usando essa função para construir esse gráfico. O exercício, já tem um tempo atrás que eu fiz, eu dei essa função para que você construísse o gráfico dela. Você vai ver que o final do resultado vai ser isso, tá? E nessa aula eu fiz ao contrário. Eu dei o gráfico para você encontrar, através do gráfico, a função que pertence a ele. Aqui está ela. Tudo bem? Assim eu termino essa aula. Se você gostou da aula, para ajudar o canal, clique aqui no joinha. Isso faz o YouTube entender que a aula foi interessante para você, então ele vai fazer com que outras pessoas sejam notificadas desse vídeo, portanto você vai estar ajudando o canal. E se você já é inscrito, você pode também indicar o canal para outras pessoas, tá certo? Para ajudar o canal a crescer. E, de novo, se você é um visitante, clique aqui embaixo no inscreva-se para que você tenha esse canal como seu parceiro. Pessoal, muito obrigado por estar junto e aguardo vocês para as próximas aulas. Até lá!